Voltando do intervalo, mais política. Tem um monte de política hoje aqui na nossa roda, vale a pena. Vai mexer com o bolso de todos nós, o que a gente vem a tratar nesta sequência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele defendeu em público, ele foi enfático. Não é muito estilo dele ser enfático, dessa vez ele foi porque ele estava falando de juro. Ele disse que a taxa Selic pode cair, e isso depende da vontade do presidente do Banco Central, é o que o Lula está dizendo também. Para os famosos agentes do mercado, essa redução depende, não é apenas da vontade do indivíduo, presidente do Banco Central, mas de credibilidade fiscal, e está aí o nó para o governo. A proposta da Fazenda enviada à Câmara não é consenso nem mesmo entre os governistas. Confira a reportagem de Tainá Farfan. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, oficializou o que já se esperava. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, será o relator do projeto de lei que já enfrenta críticas da oposição. Um relatório do gabinete do senador Rogério Marinho, do PL, aponta que as despesas fora da regra podem oficializar futuras pedaladas fiscais. A estimativa, com base no orçamento deste ano, é de 239 bilhões de reais a mais de gastos em 2024, equivalente a 2% do PIB. Líderes na Câmara já dão como certo que a regra fiscal vai sofrer mudanças na casa. Uma delas é no dispositivo que isenta o governo de infração caso haja descumprimento da meta fiscal. Para a oposição, a falta de punição fragiliza a norma e aumenta a desconfiança do mercado financeiro. A equipe econômica ainda deve enfrentar resistências internas. Parlamentares da própria base governista também querem mexer no texto, com a intenção de tornar o novo regime fiscal menos restritivo. Isso porque uma ala do PT avalia que as normas reduzem a capacidade de investimentos e colocam em risco o cumprimento das promessas de campanha de Lula. O Ministério da Fazenda também trabalha em outra frente e lançou um pacote de 13 iniciativas de estímulo ao crédito nesta quinta-feira. A lista inclui facilitar recursos para parcerias público-privadas, ampliar acesso a empréstimos e reduzir os juros de mercado por meio do Real Digital, que promete diminuir os custos e aumentar a concorrência no sistema financeiro. Parte das medidas depende da aprovação de projeto de lei no Congresso e a Fazenda reconhece. Os efeitos não serão imediatos. Vai ser um caráter muito mais estrutural, mas daqui a 2, 3, 4 anos nós vamos ver um mercado muito mais desenvolvido. Isso vale para o setor de PPPs e concessões e vale também para as medidas que estão sendo tomadas aqui no sentido de desenvolver o mercado de seguro, mercado de crédito. De Londres, o governo ganhou apoio público importante em relação ao crédito. Durante um evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se juntou ao coro dos que acreditam que a atual taxa Selic impede o desenvolvimento. Nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75 ao mês. E há algo que nos une nesse momento, é a impressão, o desejo, a obstinação de reduzir taxa de juros no Brasil. Todos nós, né, Daniel? Eu duvido que alguém aqui seja a favor de juros altos, mas a discussão é um pouco mais ampla. E ela passa pela pergunta que eu começo por você aí em Brasília agora, Daniel. Passa por uma fórmula de tratamento das contas públicas crível. E para surpresa de ninguém, o Congresso está preparado. Você quer falar de jabutis, ou de elementos, ou de recursos, ou de instrumentos a serem colocados dentro do tal do arcabouço fiscal. Vamos fazer um bolo esportivo? Entre medidas punitivas, por exemplo, se o governo não cumprir a meta, vai ter punição, isso aí foi abolido. E essas possíveis eliminações, ou vamos dizer assim, vamos tirar tantas restrições para poder gastar mais, qual aprova primeiro? Essa foi uma surpresa, viu, William? A quantidade de exceções, e a gente vinha levantando essa lebre, né, o tempo todo aqui nos preparativos para a apresentação da nova regra fiscal. Será que vem exceções? Não, vieram exceções, 7 vezes exceções. E aí o que a gente tem é um impacto ali calculado, por exemplo, pela liderança da oposição no Senado, de 24 bilhões de reais com exceções do tipo precatórios do Fundeb, despesas de universidades federais que ficaram fora da conta, até
cobrança de outorga das águas e gestão de recursos hídricos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, você vai acumulando essas exceções, no final das contas, dá mais alívio para o teto de gastos e você descredibiliza ainda mais uma nova regra fiscal. Esse cálculo apresentado pela liderança da oposição no Senado diz ainda que nos próximos 3 anos vamos ter uma elevação de 8 pontos percentuais da dívida bruta, da dívida líquida do setor público. Isso é preocupante. Agora, Daniel, esse cálculo, o Rogério Marinho bateu muito nesse ponto hoje, o senador. Esse cálculo feito pela oposição, evidentemente, tem um intuito político. Vamos desacreditar esse arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, no fundo, é uma licença para gastar e ela vai acabar mal. Agora, eu queria chamar a sua atenção, Daniel, para essa outra questão. O que é que estão preparando os deputados para enfiar ali? Certamente, assim, acho que o ponto, eu tinha uma certa dificuldade de encontrar no texto final onde que estava ali a gordura que o governo ia usar para fazer uma concessão, porque isso sempre acontece. Você manda um texto para o Congresso já imaginando que ele vai sair pior do que você mandou. E ficou claro que um dos pontos ali que o governo certamente vai ter que fazer uma concessão é a descriminalização de uma irresponsabilidade fiscal. Isso saiu, quer dizer, foi o que levou, as pedaladas levaram à queda da presidente Dilma, isso agora estava fora do escopo de uma criminalização e muito provavelmente vai voltar, os deputados já indicaram que vão colocar isso de volta. Agora, o texto pode piorar, o texto pode ficar mais benevolente com o trato das despesas públicas. E aí o mercado pode ficar mais incomodado ainda, porque a sinalização de Roberto Campos Neto não foi de conforto para disparar esse início de corte dos juros já em maio, não foi essa a sinalização, não. Raquel? Então, eu queria pegar daqui do que o Daniel está falando e lembrar da fala do Rodrigo Pacheco. A gente mostra só um trechinho na reportagem, porque tem o tempo, mas quando ele fala, né, nós temos, o que nos une no Brasil hoje é a obstinação de reduzir a taxa de juros. Roberto Campos Neto estava na plateia hoje, nesse evento, em Londres, e ele continua. Por isso eu quero pedir isso muito. É uma súplica do Senado Federal, meu caro presidente do Banco Central do Brasil, falando isso para o Campos Neto. E acho que tem todo um simbolismo aí, William, porque o Lula, quando vem se referindo à autonomia do Banco Central, toda hora ele diz, isso é um problema do Senado Federal, isso é um problema que não é meu. É o Senado Federal que sabatina os diretores do Banco Central, é o Senado Federal que é o patrono dessa autonomia do Banco Central. Então, acho que vai ter uma pressão política. E agora, acho que essa fala do Pacheco, ele sinaliza, a partir do arcabouço fiscal entregue, seja ele, Daniel, mais crível, menos crível, mais solto, menos solto, uma pressão política muito forte, vindo também do empresariado, de todo mundo, que ninguém gosta de juro alto, é evidente. Isso é ponto pacífico de todos nós. Para uma redução de juros. A fala dele me chamou muita atenção hoje. Como mais uma ferramenta decisiva, talvez? Caio. William, eu queria pegar essa tramitação do arcabouço no Congresso. Hoje eu falei com o relator foi escolhido hoje, era o favorito mesmo, Cláudio Cajado, baiano, advogado. Foi presidente interino do PP, tem o dedo do Ciro Nogueira ali, ele é muito próximo ao Ciro Nogueira, que é hoje um super crítico do governo Lula, mas ao mesmo tempo o Cajado ele é vice-líder do governo na Câmara. Nossa, e muito próximo, portanto, muito próximo, portanto, ao Arthur Lira. Minha chance de usar aquela expressão do sociólogo Bolívar Lamonier. Por favor. É a maçaroca ideológica brasileira. Vice-líder do governo próximo ao Ciro Nogueira. Ele é experiente ali, agora ele elogiou muito a proposta, não quis abrir muito, que é onde vai mexer. Eu perguntei especificamente essa questão da criminalização, da responsabilização. Ele disse que precisa ver em que contexto que está, aquela justificativa de político, né? Não, preciso ver o texto com calma, vou estar aberto a receber todas as sugestões. Mas tem uma curiosidade que eu achei interessante, ele dizendo que ele não gosta do nome arcabouço fiscal, que remete a ele esqueleto, coisa velha.
E aí, e ele também não gosta de âncora fiscal. Ele falou, pô, Caio, âncora é algo que afunda, enterra. Mas o que ele gosta? E ele gosta de marco fiscal. E é assim que ele pretende fiscal. batizar essa tramitação. Pobre o persuarida que cunhou o arcabouço fiscal. Baliza fiscal. Agora, deixa eu pegar contigo, Daniel. O que você tem ouvido aí falar em Brasília de mais exceções que eventualmente os nossos representantes do povo, os senhores deputados, gostariam de colocar ali? William, sabe, se você me permite só um comentário antes, desculpa. Irresistível. Eu tive a sensação de que a última intervenção de Roberto Campos Neto deu um pouco a senha de que o Banco Central ainda não está confortável para iniciar esse ciclo de queda dos juros. E eu tenho percebido uma preocupação muito forte do Ministério da Fazenda, para além dessa discussão política, para além da pressão, uma preocupação real com o desempenho da economia em 2024. Esqueçamos 2023, já está contratado, como diz o mercado. Mas 2024, a gente tem uma projeção ali do FMI, do mercado, na faixa de 1,5%. Né? A transmissão da política de juros, né, de um corte ali, é coisa para 12 meses. Então, se o Banco Central deixar para fazer esse corte, esse ciclo de queda da Selic, só no último trimestre ou ali por setembro, você começa a arriscar 2024. E a preocupação no Palácio do Planalto é muito grande com o impacto político de um PIB pequeno, de um PIB que não se acelera, porque é isso que pode derrubar a popularidade do presidente. A gente está num clima de muita polarização, vem CPIs complicadas, que foi o que a gente tratou nos 2 primeiros blocos, onde que o governo pode responder a aceleração da economia. Ela depende de um ciclo de queda dos juros. E a pesquisa ontem eu achei assim péssima para o governo, a pesquisa Quest. A gente mostrou ao longo da programação, é muito ruim. E ela destoou das outras pesquisas, do Datafolha, do IPES, ela destoou. A curva de positivo é completamente para baixo, a curva de regular e negativo completamente para cima, a avaliação pessoal do presidente negativa, otimismo em relação à economia caindo. Muito forte a pesquisa Quest de ontem. Assim, esse cenário todo daí junta com CPI, junta com o caso do G Dias, talvez tenha sido a pior semana do governo Lula. Mas a pesquisa veio antes de tudo isso, né? Sim. Segundo o Felipe Nunes, fruto da economia que está com a percepção mais negativa e das seguidas declarações desastradas. Mas a avaliação pessoal do presidente, Lula. né? Sim, as declarações desastradas do Lula sobre os mais variados temas, incluindo talvez inclusive a Ucrânia, o que me chamou muita atenção também. Uma das mais fortes. Bom, para arredondar, não temos ainda nosso bolo esportivo, Daniel, que é que eles vão enfiar de jabuti, mas nós vamos ficar falando disso nas próximas edições, com certeza, está apenas no começo. Daniel Rittner, meu boa noite, meu muito obrigado a você aí em Brasília, Raquel, igualmente, boa noite, obrigado. Caio Junqueira, boa noite e obrigado.